Pessoal, quando nós refletimos acerca das propriedades do perispírito, isso vai trazer algumas que foram catalogadas enquanto ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, plasticidade, densidade, corporeidade, tangibilidade, visibilidade, sensibilidade magnética, sensibilidade global, bicorporeidade, expansibilidade, perenidade, unicidade, capacidade refletora, mutabilidade, temperatura e odor, que vão trazer aí alguns aspectos do perispírito com reflexões que acontecem a partir dessa premissa. Como isso não vai ser trago para nós no livro Perispírito, quando a gente considera o crescimento da nossa intelectualidade com capacidade intensa de ação, isso pode pertencer a uma inteligência perversa, como isso não vai ser trago por Emmanuel. Por isso nós temos falanges compactas de libertas entidades dos laços fisiológicos que opera no círculo de crueldade, perturbação, obsessão por encomenda, com recursos admiráveis de modificação nos aspectos em que se exprimem. Daí que, quando a gente considera a fala dos anjos caídos, enquanto essa denominação que é dada, isso são gênios grandes, intelectualizados, com capacidade estreita de sentir. Então, houve um desenvolvimento importante da questão do raciocínio, do conteúdo, da intelectualização, mas não houve um acompanhamento da capacidade de sentir e de experimentar a compaixão, o amor, a tolerância. Apaixonados, estes intelectualizados que pouco sentem vão guardar a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, vampirizando e fascinando nos reinos inferiores da natureza. Inclusive, gente, isso traz o aspecto da vigilância, visto que nós corremos risco de desenvolvermos o conteúdo, o saber, e não fazermos isso acompanhar do sentimento elevado. E é um risco, visto que o indivíduo ele pode alcançar patamares importantes de racionalização, inclusive de sofisticação inteligística, até mesmo quando a gente considera que esses espíritos perversos, cruéis, eles são muito inteligentes. E quando a gente vê essa questão de fascinar, vampirizar, obsedar por encomenda, vampirizar por encomenda, até mesmo a questão de ovoides que eles implantam em outros, enquanto esses ovoides, o atrofiamento perispiritual que acontece em alguns espíritos que ainda estão renitentes em monoideias inferiores, e que isso repetido ad infinito, enquanto aí uma perspectiva de algo que de tanto que se repete, isso acaba levando a uma atrofiação do corpo perispiritual daquele espírito. E isso vai significar que esse ovoide será usado por um espírito inferior para levar algum tipo de flagelo a alguém, considerando aí que o estado do ovoide já significa uma condição de se demorar numa sombra. Sabemos que Jesus ele continua no leme do nosso nave planetária, mas a questão de uma opção que um indivíduo faz usando o seu livre-arbítrio,
isso é acatado, porque Jesus não violenta a nossa liberdade. E também é por um tempo temporário, considerando aí o estado de ovoidização, visto que a lei de causa e efeito, ela urgirá, quando soar num dado momento, para esse ovoide ser recolocado na arena reencarnacional, onde ele será situado num novo berço para, à custa de experiências muito dolorosas, mas necessárias, ir fazendo a reconstituição e a reharmonização do seu perispírito. Mas vai acontecer que a possibilidade de nós alterarmos a nossa indumentária perispiritual, isso vai estar limitado ao padrão evolutivo e vai ser intrínseco de cada qual. Porque um espírito, ele só se adequará perispiritualmente aos moldes que digam com suas pretéritas vivências e atuais, ou seja, com a sua realidade íntima. Até porque cada qual vai alcançar aquilo que ilumina, visto que é a produção de luz própria, com os meus esforços no bem, com aquilo que eu deixo de bons frutos, que eu vou sustentando essa tocha acesa. Inclusive porque se eu opto por padrões de pensamento sombrios e por condutas nefandas, eu estarei numa sombra e isso repercutirá naquilo que eu alcanço, inclusive na densidade do meu perispírito, que aumenta, a luminosidade dele abaixa e o seu peso também aumenta, porque quanto mais eu me eterizo no nobre, eu vou aumentando a minha frequência e vou aumentando a minha luminosidade. Quanto mais eu abaixo vibratoriamente com pensamentos ruins, vai acontecendo que eu vou aumentando o meu peso e a minha densidade, e a luminosidade e a frequência vai diminuindo. Então, nos espíritos evoluídos, eles têm uma frequência alta e, ao mesmo tempo, uma luminosidade, que não é essa de uma luz que a gente liga em casa, de mercúrio, fluorescente, porque, na verdade, quando a gente considera um espírito evoluído e um espírito puro, por exemplo, eles chegaram num grau de luminosidade, de frequência inabordável para nós e que nós rumamos para tal, no sentido de estarmos caminhando para a angelitude. Um anjo, ele vai ter aí essas questões, tanto da sua luz, da sua frequência, que vão acontecer aí em quantidades, enquanto valor tão intenso, em que a frequência das ondas que eles emitem acontecem em raios ultra super curtos, que por hora nós não abarcamos. Como nós sabemos que o caminho para a gente ir eterizando o nosso perispírito é o bem, por hora consideraremos que quanto mais eu mantenho a minha luz acesa, eu consigo ir me tirando de gangas, de pesos desnecessários, de apegos, mais eu vou conseguindo alçar essas perspectivas. Nesse sentido que nós temos aí essa tessitura perispiritual e, independentemente de uma aquisição intelectual, o espírito pode mergulhar num desequilíbrio severo afetivo, que o imerge em um avassalador monoideísmo, entrando num processo de retração do campo, que sustenta a própria tessitura perispiritual. Isso vai comprometer dolorosamente suas funções. E aqui estão os ovoides que houvéramos comentado.
Porque a questão, gente, da afetividade, da sexualidade sadia é o mais difícil, conquista, mas o mais substratoso. Porque quando o indivíduo adentra esse domínio de si mesmo e essa auto-harmonização, ele consegue fazer um fluxo de ideias elevadas e um padrão de frequência e de vibração elevado tal, que ele vai facilitando o comando de si mesmo, o próprio domínio, a vitória sobre si mesmo, que vai permitindo a gente manter a nossa luz acesa. Porque eu só vou enxergar a partir da luz que eu mantenho acesa. Alguém que está com uma vela apagada, no escuro, ela não vai conseguir enxergar um livro que ela esteja lendo. Mas se a pessoa acende essa vela, ela consegue fazer a enxergação daquelas letras ali que estão no livro. A mesma coisa acontece com o nosso aspecto moral. Quando eu estou numa luz moral que eu acendo e sustento essa tocha, eu vou conseguir, pela luz mesmo que eu mantenho acesa, enxergar determinadas verdades espirituais. Se eu apago a minha luz moral e fico numa sombra, pelas escolhas que eu faço de pensamento, de sentimento, de atitude mental, vai acontecer que verdades espirituais vão passar despercebido para mim, devido à minha cegueira espiritual. Então, cada um só vai alcançar de acordo com aquilo que se eleva, que caminha a montanha acima. E Emmanuel vai trazer num trecho do Caminho, Verdade e Vida, que mesmo que nós possamos contar por algum tempo, seja um dia, uma hora, um mês, com uma luz alheia, vai ser uma hora que eu estarei deixada a sós, comigo mesmo. E o outro que estava me alumiando será convocado aos montes de elevação. Portanto, será retirado do meu lado. Nesse sentido, eu preciso aproveitar a arrancada de janela em que eu consiga acender a luz para mantê-la acesa, porque eu vou precisar da minha luz. Em muitos momentos em que eu não terei luz alheia para facilitar o meu processo e que eu vou precisar contar com a minha tocha mesmo. Então, é um aproveitamento que a gente precisa fazer, sábio, da nossa arrancada de luz. A gente percebe que a gente conseguiu acender uma luz de um pensamento de perdão, de bondade. Eu lutar para manter isso aceso, visto que acontecerá o momento onde eu vou precisar dessa luz acesa para atravessar precipícios, onde em volta de mim é breu, e é a minha luz que vai me ajudar a ficar em cima daquela ponte que precisa que eu tenha iluminação para atravessar e não cair no precipício. Por isso que são areais graves, e isso vai significar essa urgência, enquanto aí um movimento que eu, pela minha vontade, vou conseguindo modelar em mim mesmo, porque é a nossa vontade que modela esses estados morais em nós. Desde que eu deseje e opte por isso, eu conseguirei em busca dos estados morais que eu alço, foco. Inclusive porque nós, considerando o planeta Terra que nós estagiamos, que é um planeta de prova e de expiação, estamos a braços com uma série de energias sombrias, qual a nossa mesma, e que nos compete vencer com um golpe de esforço próprio, quando eu considero a vitória sobre mim mesma. Porque vencer a energia ruim que está do meu lado é fácil. Vencer alguém é fácil, difícil é eu vencer a mim mesma. A minha sombra, a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza.
Por isso que somente uma vontade profundamente robusta no bem é capaz de alavancar os meus mecanismos de luz acesa. E é curioso, gente, porque a gente se depara no nosso diário com situações onde nós somos confrontados a tomar uma atitude e não nos omitirmos. Como hoje um episódio que aconteceu de algumas adolescentes que estavam reunidas ali, tanto adolescentes, meninas e meninos, eles estavam conversando alguns aspectos referentes a algumas atividades que eles iam realizar, e houve a mudança de local de estudo de uma das adolescentes que não estava mais ali naquele grupo. E quando nós estávamos ali fazendo aquelas colocações, eu houvera questionado com uma delas o porquê que aquela outra adolescente não estava mais ali entre eles. Inclusive porque quando foi citado o nome dela, essa adolescente mesmo que estava ali presente, deu graças a Deus, em voz alta, pela outra não estar mais ali. E quando eu fiz o questionamento, ela respondeu que aconteceram uma série de coisas, que a história era longa e que depois ela me contaria. Mas logo no subsequente, eu percebi que ela começou a falar mal dessa que estava ausente, que não estava mais ali naquele grupo, com os outros que estavam conversando com ela. E é curioso, gente, porque se a gente não toma cuidado, alguém que começa a falar mal de outro que está ausente para nós, momentos nós estamos em grupo, a nossa tendência é ser arrastado pelo efeito manada, pelo bug grey, onde ali, aquele grupo, ouvindo alguém falar mal de um terceiro, toma esse terceiro como bode expiatório sem raciocinar, sem analisar o que está sendo dito e falado. Então, é uma tendência que a gente tem do efeito manada, que é uma cascata rocambolesca, onde a pessoa pode estar falando um absurdo da outra, que aqueles que estão ouvindo acabam aplaudindo, seja com o que responde, com o que acrescenta, com o que incentiva. E nós temos exemplo desse tipo de coisa quando a gente considera a questão de linchamento. Houve, há um tempo atrás, um assassinato de um jogador de futebol, que eles parecem que estavam numa comemoração e houve algum tipo de desentendimento, que não foi relatado exatamente o que aconteceu, e aqueles que estavam ali naquela comemoração com ele começaram a linchá-lo. Ele estava no centro dele, abaixou, envolveu o próprio corpo e ele foi agredido até o desencarne. Que é essa questão da cascata manada, nessa sévia, onde existe um efeito de irracional ao nível do bruto, que aquele grupo toma aquela ideia que alguém trouxe e, ao assumir aquela postura, lincha, agride o outro até ele morrer. Ou, no caso que alguém que esteja ausente, calunia até destruir a dignidade do outro em palavras. E, no momento ali que nós percebemos que houver acontecido esse tipo de indisposição, caberia alguma colocação acerca da necessidade de nós evitarmos falar mal de alguém e olharmos para as qualidades dela, porque todos têm muito mais qualidades do que defeitos. Não importa o que alguém tenha feito, o passado kármico dela, todos vão ter mais qualidades do que defeitos, que eu, se desejar, vou focar nas qualidades e vou saber valorizá-las. E não entrar nesse tipo de circuitaria grotesca, sombria. E naquele momento, inclusive, eu tinha levantado e depois eu aproveitei e fiz um comentário para outros que estavam ali naquele mesmo ambiente sobre essa importância da gente ver as qualidades e não falar mal. Mormente se aquele que está sendo malhado não está presente.
Mas isso é uma realidade nossa, que nós temos que vigiar. Porque a tendência é uma insanidade diante da atitude de alguém que toma outro como bode expiatório e leva ao efeito hórridos, que a gente tem aí registros para todo lado. Se nós considerarmos, por exemplo, a questão de linchamento, que há um tempo atrás houve noticiamentos, às vezes, de um adolescente que pegou o celular de uma adolescente que estava ali num shopping e acabou sendo pego pelo populacho mesmo que estava ali próximo. E pelas colocações e acusações da adolescente, aquele grupo é tomado de uma ira, sem averiguar exatamente o que aconteceu e até a condição desse adolescente para pegar um celular. Porque quando alguém chega a roubar alguma coisa, ele pode estar numa incontinência enquanto a questão da drogadição, em que ele já não raciocina direito, ele já não tem lucidez para poder controlar o ímpeto e desejo que ele sente da droga. Daí foge do controle do indivíduo não ter alguma atitude dessa, seja para trocar por um copo de bebida, por um crack. E acaba que, se a compaixão funcionasse em nós nesse momento, nós nos restringiríamos a pegar aquele celular e deixar o indivíduo embora. Mas só que a gente acaba entrando nesse efeito da perversidade, porque os obsessores nos insuflam, e aí a fala daquela adolescente, falando mal daquele que pegou um celular dela, leva aqueles que estão próximos a ela a prender esse adolescente num poste e apedrejá-lo até a morte. Mostrando aí a nossa barbárie. E isso traz para nós essa questão da chegada num estado de monodeísmo avassalador, que é esse severo desequilíbrio afetivo, porque se eu não estou de posse de sentimentos nobres que eu nutro dentro de mim, acaba que, diante de uma situação que eu esteja vivendo, eu vou deixar que uma notícia ruim seja transmitida, uma mentira. E isso são distorções que a gente acaba permitindo que continuem a roda de transmissão e nos tornamos parte dessa transmissão que acontece, ao invés de cortarmos aquilo em nós mesmos, mudando aquela chave. Nesse sentido que, quando o indivíduo ele tem esse comprometimento da ovoidização, nós temos aí a participação de infelizes inúmeros, obstinados na ideia de fazer justiça pelas próprias mãos, ou confiados a apego vicioso, quando desafivelados do carro físico, e vão envolver sutilmente aqueles que se fazem objeto de atenção calculada, e auto-hipnotizados por imagens de esforço, de afetividade, repetidas infinitamente por eles próprios, acaba em fixação monoideística deplorável, fora das noções de tempo e espaço. Passo a passo, acusando enormes transformações na morfologia do espiritual veículo, porquanto de órgãos psicossomáticos retraídos, por falta de função, vai acontecer que se assemelharão a esses ovoides, vinculados às vítimas próprias, que lhes aceitam mecanicamente a influenciação. Afasta os pensamentos de arrependimento tardio, remorso, egoísmo exigente, ódio voraz, que alimentam no próprio cérebro, através de mentais ondas incessantes. Porque acaba, gente, que a vítima de um ovoide é alguém que se demora na questão tanto de um ódio voraz, de um arrependimento tardio, da culpa, do remorso, desse exigente egoísmo, porque são sentimentos em que a gente vai acatando a sombra, a gente vai se comprometendo com o processo obsessivo, a gente vai consentindo com a vampirização.
e o parasitismo, que está acontecendo sobre nós. Por isso que o indivíduo, com a sua vontade, é que pode romper essa cadeia. Caso contrário, eu vou consentir em processos de simbiose perversos, que vão sugando minhas energias, que vão me enlouquecendo, que vão me suicidando indiretamente. E acaba que o indivíduo pode chegar num ponto que ele já não consegue se desligar do obsessor, do simbiótico, do vampirizador, do parasita, pelo grau de interconexão que terá se estabelecido. E como nós estamos subordinados a indefectíveis leis morais que regem os nossos destinos, uma hora nós seremos chamados a reorganizar a nossa situação. Porque acaba que, mesmo que o espírito esteja numa região trevosa, por um tempo demorado, até porque a gente sabe que tem ali a região abissal, a trevosa, a gente tem o Vale dos Suicidas, região sombria, que está ligado à região abissal, de algum modo, temos a região umbralina e temos as regiões superiores, que inclui os leais servos de nosso Senhor Jesus Cristo, e que vão trazer para nós degradações que acontecem até chegar nos espíritos puros, nos anjos, que a gente sabe que vai subindo para a arcanitude, porque a evolução ela não se para. E vai acontecer que aquele espírito que esteja numa região sombria, ele pode se demorar ali por séculos, mas chegará um momento que ele será compulsado a entrar num corpo orgânico, que ele vai precisar reencontrar a carne material, e por esse processo ele vai precisar, até pelos impingimentos que ele vai fazer na massa que está virando embrião, ele vai imprimir os seus miasmas pestilenciais naquelas células que estão se diferenciando em órgãos. E chegado nesse ponto, ele vai acabar tendo anomalias orgânicas, que são mata-borrões imprescindíveis para que o seu espírito possa ir expurgando os males que ele traz na sua arena consciencial. Por isso que quanto antes a gente desperta, mais a gente facilita, porque uma hora eu vou ser obrigada a ir em busca dessa recomposição. Se eu, de moto próprio, já opto fazer essa reforma moral e aproveitar as janelas de avanços para avançar de vez, isso vai facilitar para mim e otimizar esse processo. Por isso que, no tocante à criatura humana, o obsessor passará a viver no clima pessoal da vítima, em simbiose mórbida, perfeita, onde ele vai absorver da vítima as forças psíquicas. Isso, em muitos casos, vai se prolongar para além da morte física do hospedeiro, conforme a extensão e a natureza dos morais compromissos entre credor e devedor. Porque dependendo do que aconteceu entre credor e devedor, que eles trazem do pré-egresso, isso arrola, berço, túmulo, túmulo, berço. Inclusive nos períodos de intermissão, em que o espírito está no astral. E então, eles se encontram aqui e acabam nessa simbiose mórbida, onde há sugamento de energias, esgotamento e degenerações pestilenciais. Isso continua no desencarne de ambos no astral. E quando eles se encarnam e se reencontram, continua aqui. Até que um resolve levantar a bandeira do perdão e reconstruir a sua destinação. Então, ele sai dessas espirais de recapitulação baixas para ir avançando na sua roda sansara, porque à medida que a gente vai conseguindo passos importantes na nossa evolução moral, a gente vai rompendo as nossas rodas sansaras para um expandimento, uma elevação.
Por isso que isso vai evidenciar esse caso extremo de retratilidade perispiritual, mostrando aí essa questão de, ao impulso da lei de causa e efeito, que rege a nossa evolução, chegará o momento do reinício do ciclo reencarnatório, sob a proteção das carnais vestes, para que o espírito, de gota em gota, expanda-se com o perispírito, readquirindo regularidade, forma de função, mesmo que via etapas dolorosas de cura e recondicionamento. Por isso, gente, que nós temos também essa questão de fenômenos que vão ocorrer na dimensão tanto espiritual quanto física, dentre eles a perispiritual adaptação, comumente usada pelos superiores espíritos, que vai acontecer alteração da forma do corpo espiritual, reduzindo a sua luminosidade própria e assumindo aspectos que combinem com regiões e almas que mereçam seu serviço socorrista, afastando inquietação e resistência desnecessária. Ao contrário dos espíritos desarmonizados com o bem, os espirituais mestres, pelas experiências vastas que eles têm em moral realização, ostentam um poder mental alto. E isso vai significar possibilidade de dinamizar recursos incomparavelmente maiores nas operações de plástica adaptação. E aqui, gente, entra o aspecto da dinâmica que vai reger a adaptação perispirítica, que são os chamados processos ideoplásticos, onde se cria as mais variadas formas, tangíveis ou não, que vão ser sustentadas pela ação mental consciente ou inconsciente e de duração proporcional à persistência do pensamento que o sustenta. Por isso que eu posso, com a minha vontade, persistir um pensamento. Isso significa que, por esse meu querer, os pensamentos que eu faço persistir em mim, eles podem ser positivos ou negativos. Por isso que, para os espíritos, o pensamento e a vontade é o que há mão para o homem. E eles vão, por isso, fazer a moldagem das propriedades do perispírito. E vão manipular os fluidos, até mesmo porque os espíritos, eles atuam sobre os fluidos espirituais. E nesse sentido que vai acontecer dessas alterações em que, empregando a vontade e o pensamento, eles vão imprimir a esses fluidos qual ou tal direção, combina, dispersa, aglomera, até mesmo com variações de coloração. Isso vai significar tanto resultado de uma intenção quanto de um inconsciente pensamento. Basta que o espírito pense alguma coisa para que isso se produza, como basta que modele uma área para que ela faça repercussão atmosferal. Por isso, gente, que nós temos aí esses aspectos de dimensão espiritual, onde essa propriedade perispirítica ela vai ensejar a variedade de fenômenos tão complexos quanto numerosos. Em sendo assim, a gente tem um processo ideoplástico que pode ser induzido por obsessores capazes de levar suas vítimas, por hipnótica sugestão, a assumir formas grotescas ou posturas animais, como nos casos de zoantropia, com destaque para a licantropia, que é a modificação do perispírito para o formato de um lobo. A gente tem esses relatos por autores espíritas
E sabemos que essas alterações, mesmo que provisórias, porque cessado a onda mental que a sustenta, é rompido o processo hipnótico. Então vai ressurgir as originais formas. Mas são situações tristes, inclusive há um relato na coleção A Vida no Mundo Espiritual, num dado recorte, de uma mulher, ela desencarnada em espírito, numa região trevosa do astral, enquanto ali comandado por espíritos dessa peia, e ela, enquanto encarnada, houvera assassinado os 4 filhinhos dela. E ela tinha ido para aquela região até mesmo porque ela ainda estava se demorando na questão da culpa e o próprio transtorno consequente do que ela trazia da sua vivência na Terra e um estado de loucura. E acabou que aquele espírito perverso que estava fazendo a ação de juiz sobre os espíritos outros que estavam ali para serem julgados e supliciados numa determinada região sombria do astral, ele acabou fazendo com ela um comando hipnótico e ela teve essa metamorfose do seu perispírito para formar de uma loba. Então ela uivava como lobo. E vai mostrar que são situações que podem acontecer quando o espírito, ele se demora nessas vibrações baixas. Então a gente tem tanto a questão da ovoidização, a questão da zoantropização, e que, inclusive, quando a gente considera, por exemplo, a ovoidização, que é a questão do formato do ovoide, isso vai ser realmente necessário entrar de novo na proteção de um corpo orgânico. Até porque, até para um espírito entrar na carne, via encarnação, ele precisa ter uma condição mínima de proteção, considerando o que ele possa ter feito, se foi gravoso. Então, a gente tem espíritos que, quando estiverem encarnados na Terra, que tiveram participação em guerras, que dizimaram populaços inteiros, e que levaram tortura para muitos, mandatos de prisão, onde fez com que vários apodrecessem nos calabouços, e nas torturas de todo porte. E esses espíritos, quando eles vêm a desencarnar, eles granjearam tantos inimigos, que até para eles reencarnarem, precisa demandar um tempo. Porque do momento que esse espírito, que prejudicou a muitos, ele reencarna e é descoberto pelos inimigos dele, eles vão supliciá-lo. Porque muitos não terão perdoado. A gente sabe que tem aqueles que perdoam, liberam aquela situação, tiram a algema de si próprios e vão seguir os seus processos evolutivos respectivos. Mas tem aqueles que não dão conta de, num dado período de tempo que o outro conseguiu o perdão, dar o perdão. Então, às vezes, uma pessoa que esteve participando de uma Segunda Guerra Mundial e que foi supliciado numa prisão ali como judeu até desencarnar, pode ser que ele não tenha logrado dar o perdão. Pode ser que ele ainda esteja numa região do astral urdindo vingança. E aí vai acontecer que, se ele localiza aquele que foi o seu algoz na Segunda Guerra Mundial encarnado, ele vai encontrar esse espírito que foi seu algoz e vai supliciá-lo, vai obsedá-lo, como, inclusive, ele vai fazer uso de mecanismos vingatórios, que ele aprende no astral. Daí que um espírito que tenha sido algoz de muitos, ele fica no mundo espiritual um tempo mais prolongado, até que passe alguns anos importantes, daquele período em que ele prejudicou a tantos, que permita algum tipo de respiração, para que ele possa entrar de novo, via berço, e ter algum tipo de condição de começar a arrepender, espiar e reparar o que ele fez. Por isso que a gente tem casos de espíritos que, quando encarnam na Terra, eles estão
bem dizer, escondidos num corpo anômalo para protegê-los. É ao mesmo tempo limitação que ele teceu com as barbáries que ele realizou, mas ao mesmo tempo funciona à guisa de escondê-lo dos seus inimigos, dos seus adversários. E isso significará essas proteções que ele vai precisar para, depois de uma existência ali preso naquela cela física anômala, em que ele não consegue às vezes falar, às vezes é mudo, às vezes é surdo, às vezes é cego, paraplégico, às vezes associações de diferentes tipos de demência, onde ele, vivendo aquelas expiações uma encarnação inteira, na próxima ele já possa vir um pouco mais harmonizado, porque ele tem uma esteira evolutiva pela frente, reencarnacionais, para poder resolver as questões que ele precisa, porque quando é assim, não é uma encarnação que vai dar resolução em tudo que ele traz. Vai ser dado um carro inicial na encarnação, quando isso se mostra possível, para que ele então vá de reencarnação em reencarnação, purificando o seu perispírito, pelas arrependimentos, expiações bem vividas, reparações e reabilitamentos perante a lei de causa e efeito, e novamente pacificar a sua própria consciência. Por isso que nós temos o fenômeno do plástico, que é o pensamento modelando a sensível matéria, porque o perispírito é matéria quintessenciada. Nesse sentido que vai ser trago para nós que a capacidade mental do espírito para criar formas, pensamentos, com o suporte ectoplásmico, chega a se tornar suscetível, inclusive, do fotográfico registro, conforme mostram experiências que registram no campo efluviografal. Nesse sentido que nós temos essas histórias que vão trazer para nós a urgência das nossas reformas morais, da nossa vigilância, da prece, da fé. E nesse sentido que, quando aproxima o momento da reencarnação, o espírito reencarnante entra em gradativo processo de redução psicossômica, que lembra inclusive o processo da ovoidização, que é atrofiamento do perispírito, e isso concomitantemente acontece com a diminuição da consciência per si. Quando a gente considera um espírito superior, o trâmite reencarnacional dispensa esses apagamentos conscienciais, pelo menos até as fases finais. Desencadeado com a concepção, um processo morfogênico, do espírito ligado ao embrião, cujo desenvolvimento passa a influenciar, desenvolve o inverso fenômeno. O perispírito passa a expandir-se, moldando, sustentando o organismo novo em crescimento. Quando é ultrapassado o ciclo do nascimento, o perispírito continua a sustentar a organização física, modelando também os elementos em renovação, até os últimos instantes da biológica vida. Porque nós temos de anos em anos renovação de todas as nossas células. Existem, inclusive, como células da pele que descama de dias em dias, onde a gente tem realmente uma ação intensa da nossa circuitaria celular, enquanto renovações que vão acontecendo e, consequentemente, atualizações das escolhas que fazemos. Daí, uma modificação que eu faço nesse momento já começará a repercutir no meu organismo. É igual um indivíduo que fuma. Ele pode ter fumado 40 anos e está aí com 60 anos, depois de 40 anos que ele fumou. Se ele resolve parar de fumar, o organismo já começa a desintoxicá-lo. Existe uma janela em torno de 10 anos para o organismo eliminar todas as toxinas daqueles cigarros, mas do momento que o indivíduo interrompe aquele fumo, ele já começa a ter algum tipo de
limpeza de toxinas que o seu organismo realiza. Inclusive, o cigarro que tem a substância mais cancerígena que existe, trazendo aí os movimentos do suicídio indireto e das impactações que isso traz no perispírito. Porque, às vezes, o indivíduo ele percebe que ele já não está conseguindo respirar do mesmo jeito, não está conseguindo andar do mesmo jeito, ele está ofegante, ele está sem energia, ele está esgotado, ele está com crise de tosses. E o indivíduo, ele não desenvolve uma vontade suficiente para parar com aquele cigarro. Nós todos temos vícios, cada qual vai ter o seu, que cada qual precisará combater, mas o exemplo do cigarro mostra para nós como que vontade é importante. Porque do momento que alguém decide interromper aquele tipo de consumo nefando, um desejo ardente, firme naquela direção, vai movimentando o aparato circuitário perispiritual do indivíduo, que vai abrindo brechas para a desintoxicação, a desconexão com o cigarro, do tipo que for. E isso vale para os outros tipos de conexões que nós possamos trazer prejudiciais. Por isso que, se a gente considerar o espírito adiantado moralmente, o seu perispírito é mais sutil e se aproxima dos elevados espíritos. Nos espíritos inferiores, ele se aproxima da matéria. E é o que faz o espírito inferior de baixa condição conservar as ilusões da vida terrena por muito tempo. Porque a Terra, ela traz muitas ilusões e a matéria é enganadora. Nós não podemos subestimar as mentiras e os engodos que a matéria traz para nós. Estar num corpo orgânico é um risco constante, que nós precisaremos, a golpe de vontade própria e esforço, vencer. Porque o indivíduo, ele encarnado, ele acaba tendo percepções distorcidas da realidade, porque ele está com um véu encobrindo a sua percepção. Ele tem esquecimentos importantes do pregresso sombrio dele. E ele está preso a uma matéria que pede mais matéria. E o nosso objetivo é desmaterializar, espiritualizar. Só que a matéria quer mais matéria, ela grita, urge por mais matéria. Então, o indivíduo que já tem uma tendência para a gula, se ele não toma cuidado, ele comete a gula novamente, cai no mesmo ponto várias vezes. O indivíduo que já tenha um pendor para fofoca, se ele não toma cuidado, ele acaba fofocando de novo e de novo. Um indivíduo que tenha um arrastamento para o comodismo, ele acaba ficando ainda mais acomodado, omisso, preguiçoso, se ele não faz movimentar o seu querer para tirar ele daquela situação, para vencer a sua matéria. E isso, gente, para todos os vícios. O orgulhoso, ele acaba caindo novamente naquelas mesmas situações de arrogância. O egoísta acaba criando exigências e melindres ainda maiores, sinergizados para o próprio ensimesmamento. O sensualista acaba envolvendo ainda mais com aquilo que é sensual, que é quimérico, ilusório. Por isso que nós lograremos romper com essas questões a partir da nossa decisão pelo bem e das reformas que a gente vai realizando em nós mesmos. Senão a gente vai de queda em queda. No mesmo ponto a gente dá conta de cair várias vezes. E às vezes o indivíduo ele sai da terra caindo naquele mesmo ponto. Vai para o astral, continua deslizando, tá tipo aquele ioiô que não sai do lugar.
Por isso que quando a gente considera as nossas tendências viciosas, materialistas, isso é grave, porque diz da nossa matéria, que tem sede, é sequiosa de mais matéria. Por isso que o vício quer mais vício, o erro quer mais erro, o deslize quer mais deslize, a mentira quer mais mentira. Nesse sentido que teremos aí esses aspectos de dimensão espiritual, em que cada organização perispirítica tem o seu específico peso, que vai variar de acordo com a sua densidade, ditada pelo estado de moralidade de cada qual. A nossa posição mental, como traz André Luiz, vai determinar o peso específico do nosso evoltório espiritual, a minha atitude mental, as minhas escolhas. E, consequentemente, o habitat que me compete. É um problema mero de padrão vibratório. Então, eu vou permanecer no nicho, no habitat, que eu escolho ficar mentalmente. Porque o perispírito vai obedecer à lei de gravidade, um plano que se afina. Isso vai significar que submeterei aos princípios gravitacionais imperantes no meio em que se situa e do qual se nutre. Então, o perispírito, no meio imperante em que ele escolhe se nutrir, se situar, ele vai se submeter aos princípios gravitacionais que ali acontece. Por isso que o espírito desencarnado pode estar chumbado aos pântanos de degenerado psiquismo, que marcam as dimensões cerevosas, ou atraído naturalmente para níveis superiores, condizentes com sua condição mental, moral. Confucio Emmanuel vai dizer. Por isso que Kardec traz para nós que, pela sua natureza, o espírito possui uma luminosa propriedade, que se desenvolve sob o influxo das qualidades da alma, das suas atividades. A intensidade da minha luz está na razão da minha pureza. Um insignificante imperfeição moral enfraquece a minha luz e atenua ela. Às vezes fugidia, uma imperfeição que passa despercebido, mas enfraquece e compromete a minha luz, de alguma forma. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento, sua eterização. Por isso que o espírito, de alguma sorte, é seu farol próprio. E ele varia proporcionalmente à intensidade da luz que ele mesmo produz. Do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Porque o espírito é o seu próprio farol. Por mais que eu tente me aproximar do espírito superior, que eu procure a conexão com Jesus e deseje que ele vaze suas vibrações em minha direção, eu preciso acender o meu farol. Porque até mesmo para que eu abstraia os ensinamentos de Jesus e assimile deles, eu preciso estar com o meu farol funcionando. E esse farol, ele vai iluminar tanto mais quanto o adiantamento for maior. Por isso que nós temos aí a questão, por exemplo, da penetrabilidade do perispírito, que é uma outra propriedade, onde o espírito em nível menos adiantado não vai conseguir atravessar obstáculo material por ignorar que pode fazê-lo, mas aqui também pode entrar a incerteza. E toda essa gama vai diminuir suas aptidões, consequentemente seu poder de ação. Daí que nós temos barreiras
de matéria mais quintessenciada para esses espíritos quando a gente considera o plano espiritual, que podem surgir para eles como intransponíveis. Nesse sentido, gente, que o perispírito vibrando em certa frequência, ele não vai ser afetado pelos materiais de obstáculos, de natureza mais densa, consequentemente de vibração diferente, porque de frequência menor. Visto que quanto maior a moralidade do espírito, maior a sua frequência. Por isso que quando encarnado, o espírito se acopla ao somático corpo, adquire sua gama de frequência. Isso explica o fato do espírito desencarnado atravessar o encarnado sem compatibilidade de interpenetração, que ocorreria se ambos estivessem volitando num igual domínio. E aqui, gente, vai trazer a questão da visibilidade, que é uma outra propriedade do perispírito, porque o perispírito é invisível aos olhos físicos, mas é visível para os espíritos. Os menos adiantados percebem o corpo espiritual dos seus pares, captando-lhe geral aspecto, mas é os espíritos superiores que perscrutam a intimidade perispirítica de desencarnados, de grau menor de elevação, bem como dos encarnados, e conseguem observar nossas necessidades e desarmonias, porque o superior vê o inferior não vê o superior, a não ser que o superior queira se revelar. E aqui a gente tem espíritos responsáveis se revelando, por meio de dialogadores encarnados, realidade do sofredor, conduzido ao entendimento, ao escutar do seu perispírito. E aqui também, gente, a gente vai trazer as sessões de cura, em que os mestres espirituais detectam sinais patológicos presentes no psicossoma do enfermo. E daí que nós temos aí a questão da corporeidade, que é uma outra propriedade do perispírito. É o corpo sutil da alma, matriz, que molda o corpo físico, regendo com seus impulsos o desenvolvimento embrionário, fetal, imprimindo às células desses informação seus característicos. Temos também a tangibilidade e que vai trazer os aspectos no subsequente, a sensibilidade global, que é uma outra propriedade do perispírito, e no subsequente, sensibilidade magnética. E aqui, gente, é curioso porque o perispírito, como é um campo de força, ele sustenta uma estrutura semimaterial. E como não poderia deixar de ser, é sensível à ação magnética. Mas é no domínio do magnetismo espiritual, que é o psicomagnetismo, que o psicossoma surge relevante. Porque, com efeito, o espírito suscetível às influências da energia ambiental que o envolve, que é a psicosfera, vai ser devido a essa sensibilidade magnética. E é essa propriedade que lhe permite absorver, assimilar, transmitir a espiritual energia que capta ou recebe. Então, a gente tem aqui um exemplo do passe, seja o passe presencial, o passe à distância, onde o espírito acumula energia e estimula a sensibilidade do médium, conjuga suas forças com a do médium, tanto vitais quanto psíquicas, para transmitir os recursos de cura. Por isso que quanto mais o médium é evoluído moralmente, quanto mais ele é desmaterializado e espiritualizado, mais facilita a conexão do benfeitor com o médium, para que ele possa distribuir e transmitir os recursos curativos que promana de Jesus.
Temos a expansibilidade perispirítica, na base de todos os processos mediúnicos, que é a exteriorização do psicossoma, que permite ao vidente captar a realidade espiritual, e é também graças a essa propriedade mesma possível o contato perispírito a perispírito, que marca o fenômeno incorporativo. Temos aí também a bicorporeidade, unicidade e perenidade, porque a alma se encontra unida à substância perispirítica, nada pode destruir, nem o calor dos sóis ardentes de milhões de graus, nem os frios do infinito espaço, tem ação sobre esse incorruptível corpo espiritual. Somente a nossa vontade pode modificá-lo. Não pode mudar a sua substância, mas expurgar seus fluidos grosseiros, que se satura no começo de sua evolução. A estabilidade constitucional do perispírito, a sua indestrutibilidade, é o que o faz conservador das formas orgânicas. É graças a isso que compreendemos que os tecidos se renovam, ocupam novos, lugares aptos antigos, e mantêm a física forma, tanto externa quanto interna. Por isso que o corpo fluídico que possui o humano é o transmissor de nossas impressões, lembranças, sensações. Anterior à vida atual, inacessível à destruição pelo desencarne, é o admirável instrumento que para si mesmo a alma constrói, edifica e aperfeiçoa, burila através dos evos. É o resultado do seu longo pregresso. No subsequente a gente tem a mutabilidade. E quando a gente considera elevação de sentimentos, impulso nobre para o bem, pureza de vida, nobre impulso e direcionamento para o ideal, sofrimentos e provações suportados pacientemente, isso vai depurando pouco a pouco as moléculas perispiríticas, vai desenvolvendo, fermentando, multiplicando suas vibrações. Como uma ação química, elas consomem as grosseiras partículas e só deixam subsistir as mais delicadas, as mais sutis. Quanto mais elevado é o espírito, mais leve, brilhante, sutil o seu perispírito, tanto mais isento de paixão e moderado em seus desejos e apetites. Porque à medida que o espírito ele eleva, ele pode até estar encarnado num corpo orgânico, mas na mesma proporção que ele é nobilitado moralmente, ele vai ser isento dos passionais, porque ele vence a si mesmo. E vai ser moderado em seus apetites ou desejos, enquanto aí considerando a sua organização física. Porque isso passa pela vitória sobre a minha sombra. O domínio de mim mesma, a disciplina de pensamento, o hábito saudável, o autoconhecimento, as correções, as reestruturações, as separações e os burilamentos. Por isso que a dignidade da alma e a sua nobreza vão se refletir sobre o perispírito, tornando ele mais harmonioso nas suas formas e mais etéreo, quintessenciado, sutil. Por isso que o tempo, ao longo dos seus elvos ampulhéticos, vai construir com a evolução da alma, neste e em outros orbes, a eterização própria do perispírito. Em graus mais avançados, quando a forma física se torna desnecessária para drenar perfeições espirituais, o corpo espiritual, sem que desapareça, quase que vai se confundir com a própria alma. Então, existem aí graus mais avançados, por hora inabordáveis, em que a nossa forma física já não será necessária para drenar as nossas imperfeições espirituais, porque o nosso organismo físico, ele funciona à guisa de mata-borrão das nossas imperfeições morais. Inclusive quando a gente considera doenças, transtornos, psicoses, neuroses, que funcionam como esses mata-borrões das nossas sombras espirituais, das nossas imperfeições, das nossas mazelas.
Quando a gente chega num determinado grau de purificação, de elevação, já não é necessário esse mata-borrão. Não é mais necessário sequer o organismo físico grosseiro como nós conhecemos na Terra. Então, o corpo espiritual, o perispírito, ele não vai desaparecer, mas ele vai como que se confundir com a própria alma do ser. Subsequente vai ser traga a questão da capacidade refletora. E por esse motivo, nas palavras de André Luiz, em virtude dos rarefeitos tecidos que se constitui, a viciação ou a glória da mente. Então, o perispírito, ele reflete, por esses rarefeitos tecidos mesmo, da sua tessitura, a glória ou viciação do psíquico. Nossa atividade mental, nossa conduta psíquica nos marca o perispírito e vai identificar inelutavelmente nossa real posição evolutiva. E nesse sentido que todo pensamento encontra ressonância imediata na delicada textura perispiritual e produz de dois um, ou gera na aura a sua imagem, que é a forma pensamento variável, de acordo com a carga emocional, até mesmo no aspecto cromático, e também na dimensão física, que vai influir na fisiologia dos centros vitais, repercutir no sistema nervoso, sanguíneo, endócrino, demais vias de sustentação, do seu edifício, marcando-lhe o desempenho, regular ou não, na economia vital, no areal circuitário. E o odor, que também é uma outra propriedade do perispírito, e a temperatura. Inclusive, gente, existem regiões em que certos participantes em trabalhos chegam a captar odores agradáveis ou não, que indica a evolução dos espíritos presentes, que não se confunde com os odores da manipulação ectoplásmica e que, por vezes, impressiona o populacho. Porque a gente tem a literatura mediúnica, mormente na coleção A Vida no Mundo Espiritual, o correlato, que vai descrever região infestada de miasmas pestilentos, que exalam odores fétidos, que se tornam suportáveis para os espíritos mais sensíveis. Isso brotaria da podridão fluídica, que é característica desses ambientes e que vem dos perispíritos de seus habitantes. Nesse sentido que vai ser descerrado para nós esse caminho, onde nós, a par desses conhecimentos do nosso estrutural perispirítico, e que não há como destruir isso, mas eu posso, pela minha vontade, me melhorar, me purificar, me purgar, me aproximar de Jesus, assimilar suas lições, que são positivamente superiores a qualquer bateria química paliativa. Porque do momento que eu assimilo a moral vazada do mestre, eu consigo reformas em mim que não há bateria química que for que alcança. Por isso que o indivíduo, mesmo quando ele precisa começar a tomar um remédio para uma depressão, ele precisa aproveitar a janela de melhora para tomar a rédea do seu destino, para que ele vá se desconectando do remédio e tome ele no período estritamente necessário. Daí que essa reconstituição, ela passa pela nossa moralização, que precisa do nosso autoconhecimento e do processo que a gente vai fazer a partir daí, de acertar mais e errar menos. Por isso, gente, que isso significará para nós uma ingência. E Jesus, ele vai, inclusive, nos dizer
em Evangelho de São Lucas, capítulo 14, em que ele disserra para nós acerca dos aborrecimentos daqueles que o seguem, a parábola da previdência. Então ele vai dizer a importância da renúncia, seja daqueles que são os nossos parentes próximos, da nossa própria alma, para que possamos ser seu discípulo leal, de levarmos nossa cruz para irmos após ele. E aí ele vai dizer que qual de nós, querendo edificar uma torre, primeiro senta, faz a conta do gasto que vai ser necessário, para ver se tem com o que acabar. Para não se expor que, depois que tiver assentado o fundamento e não puder acabar, todos venham a dele zombá-lo, dizendo: esse homem principiou um edifício e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, estando para ir uma campanha contra outro rei, primeiro não senta para considerar se poderá com 10.000 homens e encontrar-se com que traz com ele 20.000. Ao contrário, quando o outro ainda estiver longe, aquele rei envia sua embaixada e lhe pede tratados pacíficos. Então, cada qual vai precisar renunciar a tudo que possui para ser leal a Jesus. Porque o sal é bom, quando isso vai ser trago no subsequente, os discípulos sal da terra. Mas se ele perde sua força, com que há de temperar? Ele seria inútil, seja para a terra, seja para o esterco, serviria para lançar fora. O que tiver ouvido de ouvir, ouça. Nesse sentido que é descerrado para nós sobre também se é permitido fazer cura no dia de sábado. E aconteceu de que Jesus, entrando num sábado em casa de um dos fariseus príncipes para comer pão, ainda eles o estavam ali observando. Então, diante dele estava um homem hidrópico. Jesus dirige a sua palavra aos autores a ler os fariseus e pergunta: seria permitido fazer cura em dia de sábado? Eles ficaram calados. Então Jesus toca o hidrópico e o cura, mandando ele embora. No subsequente, Jesus dirige a eles e diz: quem dentre vocês, se o seu boi ou o seu asno cair num poço em dia de sábado, não o tirará logo no mesmo dia? E eles não lhe podiam replicar a isso. E Jesus também vai trazer a parábola dos convidados às bodas e dos lugares primeiros, observando como os convidados escolhiam os primeiros lugares na mesa, propondo-lhes uma parábola. Quando você for convidado para alguma boda, não ocupe o primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que você, que vai ser convidada pelo dono da casa, e que, vindo este que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o seu lugar ao outro, e envergonhado você vai ter que buscar o último lugar. Mas quando você for convidado, vai para o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima. Isso vai então te servir de glória na presença do que estiverem contigo acomodados àquela mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, todo o que se humilha será exaltado. E Jesus vai dizer: quando você der algum jantar, uma ceia, uma festola, não chame nem seus irmãos, nem seus amigos, nem seus vizinhos, nem seus parentes que forem ricos, enquanto esse grupo, para que não aconteça que também eles te convide, por sua vez, e te paguem o convite que você houvera feito outrora. Mas quando você der algum banquete, convida o aleijado, o coxo, o cego, o pobre. Você será bem-aventurado, porque eles não têm como te retribuir, mas isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Então, Jesus vai trazer para nós acerca também da parábola da grande ceia. Bem-aventurado o que come o pão no reino de Deus. O homem fez uma ceia grande, convidou muitos.
Chegou a hora dessa ceia, enviou um dos seus servos para dizer aos convidados que viessem. Estava tudo preparado e aparelhado. Todos, porém, um a um, começaram a escusar-se. O primeiro disse: eu comprei uma quinta e é-me necessário vê-la. Rogo-te me des por escusado. Um segundo diz: eu comprei 5 juntas de bois, vou fazer prova deles. Rogo-te me des por escusado. Um terceiro diz: eu casei, não poderei ir. Voltando o servo, deu conta ao seu senhor do que ocorrera. O senhor, irado, esse pai de família disse ao seu servo: sai logo às praças e às ruas da cidadela. Traz-me aqui quantos aleijados, cegos, coxos e pobres achares. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugares para outros mais. Responde o Senhor ao servo: sai pelas cercanias, pelos caminhos, compele-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que houveram sido convidados provarão a minha ceia. Por isso, gente, que a lição, ela vai dizer para nós da renúncia, aprimoramento da nossa capacidade de improvisar no bem e a nossa harmonização com os preceitos de Deus. Nesse sentido, passaremos a ser fiéis no alheio e fiéis no nosso, leal no pouco, leal no mais. Passará o céu, passará a terra, mas não omitirá um tio da palavra do Mestre. E essa sinfonia vibratória, essa escorreita mescla com a profundidade cristalina dos excertos colhidos nos seus vazados, significará essa calmosa sensação de bem-estar, onde nós poderemos ter aí essas internalizações, porque nós marcaremos, portar dentro da alma, nosso próprio ser, com as consequências infelizes ou felizes da nossa movimentação consciencial no campo do destino. Isso significará que, seja nas lavas de grande poder corrosivo psíquicas, na obsessão por encomenda, no vampirismo consentido, nas treinações da ciência da reflexão infelizes que formam telas aflitivas em circuitos mentais obsessivos e fechados sobre as mentes que jugulam magneticamente, nós agradeceremos encomiasticamente a Jesus, porque poderemos aventar, realizar a partir da nossa vontade e do nosso querer, silenciosamente, independentemente de circunstância ou lugar, de noite e dia, dinamizando os areais a nós emprestados, inclusive usando os recursos ectoplasmáticos disponíveis em benefício dos terráqueos necessitados, qual nós mesmos, construindo consolação, lenindo dor, sói, participação abnegada dos espíritos operadores. Nessa implosão biológica, transfiguramos, demonstrando que podemos nos elevar a planos metafísicos superiores e com essa cautela e esse cuidado para não sofrermos o domínio das inteligências sombrias que manejam entidades ainda cativas de paixões deprimentes, gerando clamorosas perturbações, invariada e multigama de pensamentos e emoções que traduz o nosso grau geral de evolução. Por isso, gente, que nós temos aí essa presença de companheiros encarnados e desencarnados que, nos conjugando ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, indiretas ou diretas, nos conduz a fenômenos deploráveis de alienação mental na como obsessão, ainda mesmo que no jogo aparencial apareçamos como pessoas espiritualmente sadias.
Daí que é porta dentro da alma. E essa é uma escolha que nós fazemos a cada momento e que vai reconstruindo o nosso destino.